Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios e hoje nós vamos entrar no capítulo 3. Mas antes eu queria que alguém lesse João capítulo 14, verso 16 e 17 e o verso 26. João 14, 16. João 14, verso 16. Pode ler isso. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está entre vós. O 26. Esse mesmo capítulo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E Coríntios vai tratar disso. Paulo ele vai falar, quando ele fala aos Coríntios, aqui no capítulo 3, ele já está apresentando a Deus, mas agora na perspectiva do Espírito Santo, e que Jesus tinha anunciado, aquele Espírito Santo que iria estar com eles para sempre. Irmãos, eu não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Deles leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, pois quando alguém diz eu sou de Paulo, ou outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos. Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer. Então, a primeira coisa que a gente pode ver nesse texto é que é uma distinção clara entre aqueles que criam, que eram aqueles que eram espirituais e aqueles que eram carnais. E essa é uma distinção interessante, para a gente entender que o cristão ele pode estar nivelado nessas categorias, ser um cristão carnal ou ser um cristão espiritual. O cristão carnal, aqui ele dá um exemplo do que acontecia lá. Ele estava muito ligado a uma circunstância de inveja, ali, de uma disputa de quem era o melhor, né? A questão Na verdade, até parece um pouco da cultura deles, né? Se tinha um Deus X, Y, Z, eles também transferiram isso para o Paulo, Apolo. Sim, sem dúvida. E cada um querendo puxar a sardinha, dizendo que o seu era o melhor, né? Ainda dentro dessa... Quer dizer, sem se dar conta, né, que Paulo estava falando e o cristianismo estava falando de um Deus essencialmente espiritual e desse Deus que se dá a conhecer, que não pode ser conhecido, mas que pela sua misericórdia ele trabalha em favor de todos. E então aqui Paulo vai falar, bom, eu tive que tratar com vocês como pessoas que não entenderam ainda, não digeriram ainda a espiritualidade desse Deus que eu estou querendo mostrar para vocês. E que se manifesta agora no nosso tempo através do Espírito Santo. Por isso, aqueles que já receberam, ou aqueles que já entenderam, né, esse mistério, e lá no capítulo 2 a gente viu isso, né, que estava falando de um grande mistério do conhecimento de Deus, que se dá pela ação do Espírito Santo na vida da gente. Então ele está falando isso, que ele tinha dificuldade de dizer para eles, de explicar, de conversar com eles em termos de
de explicar essa espiritualidade, porque eles ainda estavam buscando uma espiritualidade baseada na comparação, voltando à sua maneira de pensar, né? De um Deus que pudesse ser explicado com a razão, pudesse ser entendido. É também que não importava se era Paulo, se era o Apolo, que era o mesmo Deus, né? Que eles estão falando. Então, e aí continuando, a gente vai ver que ele fala, bom, afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo? Apenas servos por meio do quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu, por exemplo, Paulo plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer, ou quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento, ou é Deus que efetua o crescimento. Ao que planta e ao que rega, tem um só propósito, a cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Então aí outra coisa que ele deixa claro é que o mérito da crença deles, né, estava, ou que na religiosidade que Paulo estava apresentando ali, uma manifestação do Espírito Santo, quem é o agente é Deus. Né? Deus é o agente, eu não preciso fazer nada. Ou ainda que eu faça alguma coisa para que os outros conheçam a Cristo, eu estou só cooperando com Deus, porque na verdade, aí dá um exemplo do agricultor que planta, né, mas que ele não tem poder sobre aquilo que ele fez, porque o fato da planta crescer ou não está nas mãos do agricultor, está nas mãos de Deus. Uma coisa que o máximo que ele pode fazer é cooperar com Deus jogando uma semente. Né? Mas quem vai dar o crescimento, quem vai fazer nascer de fato, é Deus. E assim na vida espiritual também. Eu não preciso fazer nada, eu não tenho que fazer nada, eu tenho que depender de Deus. Mas eu posso, assim como Paulo, né, ele falou que ele e Apolo eram servos de Deus, né, e a gente ter essa consciência de que nós podemos estar a serviço de Deus, mas que pouco podemos fazer a não ser entender que Deus pode nos usar como cooperadores dele. Bom, alguém quer dar alguma contribuição aqui? É essa parte que nós vemos. Vou chamar a atenção para estar muito discursivo, né? Porque eu estou tentando correr um pouco, para a gente poder ver tudo, mas eu acho que tem um ponto que remete aí para a nossa realidade, né? Que é o endeusamento do líder espiritual. Você é Paulo, você é Apolo, você é do bispo, você é do apóstolo, você é do... Entendeu? Então hoje a gente vê muito isso. As pessoas seguindo pessoas, não seguindo a Deus. E aí cai a pessoa, cai todo mundo. Se tivesse firme em Deus, não ia ser um risco. Ele está dizendo que não, esses caras aí estão... só foram um instrumento de Deus para levar vocês ao conhecimento. Mas não são melhores do que ninguém. Ele até termina esse discurso dizendo isso mesmo. Né? Se você vai ler lá no verso 18 em diante, diz assim: não se engane se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos
na sua astúcia. O Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são frutos. Portanto, ninguém se gloria em homens. É isso mesmo que você falou. Porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Paulo, seja Pedro, seja o mundo. Tudo é de vocês são em Cristo, em Cristo, em Deus. Então é isso mesmo. São duas coisas aqui, né? Uma é o homem mesmo, a sabedoria do homem, é você ir atrás da sabedoria do homem. E tem a questão, no caso, do contexto histórico deles, da razão, né? Da sabedoria, de querer entender a Deus, de querer compreender todos os mistérios de Deus e ir atrás daqueles que já tem um Deus pronto, né? Já tem um pacote de Deus. Né? Porque esses deuses eram assim. Né? Então, o Deus do trovão, ele departamentalizado. Né? E aí a gente pode se perguntar, né, se a gente às vezes não faz isso com Deus também, se a gente não o departamentaliza. Assim. Você, por exemplo, só buscar a Deus quando você está com uma dificuldade. Isso seria Por algumas questões, outras deixa que eu dou jeito. Você não envolve a Deus em toda a sua vida, né? Mas Deus está lá no pedestal do solucionador das causas impossíveis, na hora da tormenta, na hora da doença do filho, na hora da morte de alguém, na hora em que você vai acessar só nessas horas, mas e aqui a gente vai ver bem lá na frente que é esse conceito que Paulo está trazendo da espiritualidade, né, do cristão espiritual, é de ter a vida dele permeada por Deus. E esse é o grande presente que Deus nos dá e que eu, hoje lendo isso, eu estava pensando que nós valorizamos ainda muito pouco, nós não entendemos ainda o que significa isso na nossa vida cristã. Esse presente que Deus nos dá, que é a presença do Espírito Santo na nossa vida. É o Deus conosco. Eu acho que nós ainda não compreendemos isso. A gente não se apropria disso. Não se apropria disso. Por mais que a gente leia a Bíblia, eu fiquei pensando no que isso implicaria na minha vida se eu levasse isso a sério. E quanto eu devo estar perdendo, porque ainda não consegui entender isso da maneira. Continuou buscando nos líderes o acesso a Deus. Se achando incapaz E não usando da nossa autoridade, né? Que a gente também tem. Porque aquele texto que você leu lá de João 14, a promessa de Jesus, eu vou deixar com vocês um Espírito para toda a vida. O Espírito de Deus vai estar com você a vida toda. Alguém mais tem alguma observação sobre esses primeiros versos que nós lemos? Então, vamos ler e aí deixa que vai ler. Acho que eles foram meio esgotados. Ele falou muito, sério. A gente está acompanhando, né? Sim, mas a gente pode participar mais, né, Lucas? Aqui a gente não tem cerimônia, não. A gente passa, vai no caminho. Eu me prometi na oração dele. Eu também. Não, a gente participar. Nem sabia se ele queria Se orar. orar junto. Não sabia se ele queria orar pela mulher dele. É bom botar, esse eu gostei. Continua? Continua. Posso ir? Pode. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor,
lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus versículo você Cristo. está? Agora, me perdi. Estava no 11, saiu à frente. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando outro, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vamos discutir essa. Vamos tentar entender isso aqui. Isso dá uma impressão de julgamento, né? Julgamento pelas suas ações. Mas não é impressão, né? Isso existe. Isso não é um evangelho descomprometido, um passe para o céu. Veja como constrói. Então vamos voltar. Ele está primeiro fazendo uma comparação entre duas possibilidades de cristianismo. Uma é baseada na espiritualidade, na presença e na ação do Espírito Santo, né? No conhecimento do Espírito Santo. E a outra é na razão, pelos seus meios. Você faz o cristianismo que você vive de acordo com as suas experiências, conveniências, sem tanto a dependência do Espírito. Ele vai trazendo isso na bandeja até chegar nesse trecho aqui. Aí ele começa a falar então que aonde você está construindo, como você está construindo a sua espiritualidade, a sua religiosidade. Né? Em cima de que fundamento que você está colocando isso. Que deveria ser Jesus. Exatamente. E o que diz Jesus a respeito do Espírito? Diz que o que nós lemos lá em João 14. Né? Agora, vocês continuam querendo viver uma vida de uma religiosidade onde tem a ver o seu conhecimento, né? A sua obediência, tem a ver com o que você tem que fazer. Aonde você está construindo isso, a sua espiritualidade? Aí, se você se lembrar, lembra quando a gente estudou lá o Sermão da Montanha, que ele termina dizendo: quem ouvir as minhas palavras, Jesus falando, quem ouvir as minhas palavras e a seguir será como aquele que construiu a casa sobre a rocha. Podem vir os dias maus, a tempestade, mas a casa não vai cair. Mas aquele que não construir a sua casa sobre esse fundamento, ela vai vir o vento e ela vai. Então, na verdade, aqui ele está falando o seguinte, o alicerce, a fundação é Jesus. Aí ele fala assim, você pode construir a sua casa de ouro em cima desse alicerce, mas a casa ser de ouro, prata, palha, enfim, a casa. Quer dizer, o alicerce é o mesmo que é Jesus. Um vai pegar em cima desse alicerce e construir de concreto, o outro vai construir de palha. Mas quer dizer, a base é a mesma e a sua obra, a sua ação é que pode diferir. Quer dizer, um construir direito, o outro meia boca. Essa construção são os frutos. Que é o que você levanta. Então, as obras no sentido que você está frutificando, né? A experiência de acreditar que você tem, né, o mais sólido ou menos sólida em cima do alicerce. É a base que você recebeu. O alicerce é a base. Ele não muda. Ou poderia dizer, aplicando ou não os ensinamentos. Né? Vivendo, né? Aplicando na sua vida. Você pode construir uma vida cristã fraca,
final, se você for partir para a questão do julgamento, ele diz que todos serão salvos, mas uns como pelo fogo, uns E ainda... o que vai sobrar é só... Uns vão sair chamuscados, outros vão sair torrados. E eu achei interessante aqui que quando ele fala assim, porque o dia trará a luz, pois será revelado, não sei o que. E esse dia, a palavra dia, o D está com letra maiúscula, né? Quer dizer, aquele dia em que haverá um julgamento e cada um vai ser julgado de acordo com as suas obras. Provará a qualidade da obra de cada um. Aqui não está letra maiúscula. Aqui está. Aqui está. Mas isso acontece muito. Você, às vezes, a gente vive muito da aparência. É. E eu costumo dizer que só conhece uma pessoa, de fato, no leito de morte. E aí vai ser revelada quem foi aquela pessoa, o quão participativa ela foi, o quão ela influenciou na vida de outros, o quão ela marcou vidas, e às vezes de uma pessoa simples que você nunca deu nada por ela, no leito de morte você vê que ela era um gigante. Agora, outra coisa é o seguinte, então tem uma divisão aí na história com relação ao seguinte, a salvação e esse julgamento que ele está falando aqui, né? Quer dizer, a salvação não tem nada a ver com o que você vai fazer na sua vida. Você pode ser o maior traste que, né, tendo fé e crendo e tal, você está salvo, né, que ele está falando aqui. Mas as suas obras vão determinar uma certa diferenciação aqui, vamos dizer assim, nesse julgamento do dia aí, né? Então, até os que, como ele está falando no final aqui, mesmo quem, como é que é? Se que alguém construiu se queimar, ele sofrerá prejuízo, contudo será salvo. O galardão. É possível, né? Possível. Mas a salvação O que... é por meio da graça. Então não há nada que a gente possa fazer para construir uma casa mais ou menos sólida que substitua a graça. Mas, assim como a salvação não vem pelas obras, também é muito improvável que alguém seja salvo sem elas. Porque você tem que dar fruto. Ela tem que... Não, mas aí está dizendo salvo. Não. É muito improvável que a pessoa seja salva, não. Não, a salvação depende das obras. A salvação é pela graça. Sim. Mas uma vez que você é salvo, dificilmente você não vai gerar bons frutos. Ou Você vai gerar salvo poucos pelas obras, frutos. mas dificilmente alguém que é salvo não vai frutificar. Então, a obra ela é consequência. Mas não é condicional. Construir até essas obras. Você não depende da obra para ser salvo. Tudo bem. Pela graça. Você pode ser salvo Mas a na casa do pessoa que pai. é salva dificilmente não vai fazer a obra, entendeu? Não vai frutificar. É isso, não é isso? Então, é isso que Então você frutifica igual. Não, mas por que Ah, a tá pessoa bom. salva? Você pode ter a pessoa que... Porque hoje você, está o escrito- Espírito Santo em você, te move isso. Você sentiu o amor de É, Deus. você sentiu o amor de Deus, você vai frutificar. E através das obras a gente frutifica. São duas coisas diferentes. Primeiro que ele está falando que independente do que você fizer na sua vida, Tudo bem, você aceita a crendo, está salvo. Mas o que o Elias está falando é se você foi salvo ou creu, automaticamente, vamos dizer assim, você vai gerar... Sim, mas o texto que você acabou de ler. É isso. Pois Mas é. só faz diferença. Não. Você leu um texto aí. Volta lá. Não, então, mas ó, são duas coisas diferentes. Volta lá no texto, porque eu acho que ele está Ser falando salvo, que depende só de você crer. que é pela graça. Outra coisa é o seguinte, então você creu, aí tem uma história, você vai ser salvo, aconteça o que acontecer na sua vida. Aí foi é o bem. que está falando aqui.
o que o Elias está falando é o seguinte: bom, você foi salvo, creu e tal. Aí automaticamente, por você ter o Espírito em você, você vai naturalmente produzir bons frutos. São frutos do Espírito. Estamos no mesmo ponto, só estamos repetindo a mesma história. Então, mas é isso mesmo. Não, mas peraí, onde você leu aqui? No capítulo. Outra coisa que eu entendi o raciocínio daí. Por exemplo, os meus filhos, eles estão naquela fase de onipotência do jovem, 3:10. de que são salvos, aceitaram Jesus, mas não estão numa convivência com Deus e não estão dando. até o 14. Estou julgando, né? Mas assim, não estão desfrutando daquela vida, daquele amor de Deus, porque aí eu sou jovem, eu faço tudo. Porque a comunhão está Então, comprometida. a casinha eu não vejo sólida assim, porque eles estão caminhando pelas pernas deles, pelo poder deles. Aquele lembra-te do teu Criador, né? É uma fase de. Não, mas o fundamento está lá. Pois é, mas aí o que está sendo construído espiritualmente é muito menos do que é mundano, né? Que é... Não, mas ó, por que ele coloca aqui então? É isso que eu estou dizendo. Que sob o alicerce, que é Jesus Cristo, todo mundo vai fazer a sua obra. E uns vão fazer ouro, outros vão fazer feio. Quer dizer que esse fruto pode ser feio. Você está falando, pode não ter o fruto. Pode não ter fruto. E esse exemplo. Então. Não, é que o Elias falou provavelmente. Não, mas é mais provável. Não pode, você pode não fazer nada. Até porque para ser salvo você não tem que fazer nada. Tudo bem. Então daí eu realmente dar fruto? Não. Aqui está dizendo que tem uns que dá, outros que não. Então, você pode construir uma casa de palha que é uma casa, concorda? Sim. Mas não é um negócio, não palacete. Ou você pode construir um palacete. Legal, é isso que eu estou dizendo. Eu só não concordo com essa posição de que todo mundo vai dar bons frutos. Todo salvo vai dar bons frutos. O esperado. O que me O parece. esperado é isso, mas não necessariamente. Não quer dizer que vai dar feno também, né? Vai dar obra de feno. Provavelmente. Sim, mas o feno é um fruto fraco. Mas eu tenho por mim, pelo que eu É que tenho. quando você tem ideia de fruto, você tem ideia de Coisa boa. coisa boa, não de fruto perecível, né? Não. Então, mas é o que ele está falando. Se você tiver uma vida plena com Deus, Você vai dar bons frutos. você vai ter uma capacidade de frutificar muito maior do que se você tiver uma vida mais ou menos. Mas, Eu só não concordo com a afirmação de que todo salvo vai dar fruto. Mas também não foi isso que ele falou. Ele falou que Não? possivelmente, Eu entendi isso. ou mais provavelmente. Provavelmente ou possivelmente. Aí eu concordo. você tem o caso do preso lá da cruz lá. Ele foi salvo, mas não durou do fruto. Então, foi salvo ali na hora. Foi salvo sim, por causa da graça. Hã? Mas se você é salvo, você está construindo, né, o feno, ou uma casa de madeira, ou uma casa de ouro, né, é a consequência da sua proximidade da sua vida cristã com Deus. Né? O que eu tenho aprendido, vocês devem ter ouvido. Recentemente o Ariel Roth pregou sobre a qualidade de vida. Isso tem a ver com a qualidade de vida que nós vamos viver, dependendo do que a gente construir com essa vida que Deus nos deu. Eu posso estar construindo, estou montando um edifício de ouro, posso estar montando um edifício de ouro ou de palha. E isso tem a ver com a qualidade de vida que eu mesmo vou ter. Porque na hora do fogo, na hora das provas, né, se eu tiver construído na palha, eu vou sair queimado. Eu vou sair, mas vou sair queimado. Se eu tiver uma construção sólida, eu vou ser chamuscado, mas isso não vai me afetar tanto. A minha qualidade de vida é melhor. E parece que isso Paulo fecha aqui no 16 e no 17. Qual é o que faz a diferença? Para que eu construa feno ou construa ouro? Um edifício de ouro ou de feno? Onde está a diferença? Eu acho que a resposta está aqui no 16.
não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Na verdade, isso para mim, a primeira vez que eu ouvi, foi bem impactante, assim, vamos dizer assim, porque a gente às vezes não se dá conta disso, né? De que a hora que você está fazendo besteira, você esquece que é isso aqui, né? Você é santuário de Deus, tem alguém dentro de você que tá junto na história, né? Esse dentro de você, quer dizer, eu acho que é melhor a gente falar junto com você. Eu acho que essa que é a diferença que nos faz construir coisas nobres ou coisas menos nobres, né? Uma vida mais nobre ou menos nobre. Mas eu quando leio aqui, eu tenho mais a impressão de que está em você, né? Porque habita em você. Você é um recipiente. Habita em você. Recipiente é que bota a gente na influência. Na verdade, o termo grego aqui é tabernáculo, né? E o espírito tabernáculo, entre a pesca, tabernáculo, em nós. E isso significa estar junto. É estar junto. É como a figura da arca, da aliança, da tenda, né? Que se movia, que ia, né? Que significava a presença de Deus, né? Onde Deus estava lá dentro. Ele estava tabernaculando, né? Tabernáculo, uma tenda que representava a presença de Deus ali dentro. E se a gente for pegando esse vernáculo, tabernáculo, né? O Espírito Santo tabernaculou em nós também. Faz da nossa vida um tabernáculo. O templo, a presença dele em nós, conosco. E aqui diz o seguinte, que eu posso impedir que essa presença ela se manifesta na minha vida, com maior ou com menor intensidade. Tanto que lá em Tessalonicenses está escrito assim, que a gente não deve extinguir, ou cuidado para que você não extingua o Espírito. Você não extingua. Para que você, porque é aquilo que nós já comentamos outras vezes aqui, na medida em que eu quero cuidar da minha vida por si, eu mesmo, não permito que Deus acesse a minha vida. Isso é uma luta que a gente tem, essa luta diária que a gente tem entre nós controlarmos a nossa vida sozinhos ou com a presença de Deus. Essa é a dinâmica da vida que nós vivemos. Essa vida espiritual é essa. Então, ou eu quero mais, ou eu extingo, ou eu falo, não, deixa que eu cuido. E é nisso que eu fiquei impactado, talvez eu acho que é isso, né? Eu sei, pelo menos para mim, até que ponto eu estou obstruindo essa presença, não estou desejando, né, pelos meus atos, pelas minhas falhas, por aquilo que eu não quero que Deus veja, por aquilo que eu... Mas eu também acho que é valorizando essa presença ou essa interferência de Deus na minha vida. Por isso que eu citei os nossos filhos. São jovens, cheios de dinamismo, atuantes, papapá. E aí eu me basto, né? Você esquece, você não secundariza, não prioriza o que é que eu estou existindo para quê, né? Mas aí a questão é esse entendimento, por isso que eu falo, que a gente não chegou ainda a perceber a importância disso, porque você fala dos nossos filhos, mas com a nossa maturidade talvez a gente também não tenha um milésimo da percepção
noção Poderíamos. daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. E a gente, em vez de construir, está destruindo. Exatamente. Em vez de construir. A presença dele com a gente, ele junto da gente, né? Nós, corpo, é o que diz aí, né? E ele, em contrapartida, não é que ele quer destruir, porque ele usa essa palavra aí, por isso que você sentiu. Vê só, Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. entendeu? Não é que ele é vingativo, nada disso. É uma autodestruição. É a gente mesmo que não se apropria do que ele. Ou seja, o homem que não convive, né, com o Espírito Santo, ele mesmo se autodestrói. Mas eu não sou enxerga assim, não. Recentemente passamos por uma experiência de batalha espiritual, um ponto, tá? E foi identificado o problema lá no início e não foi usada autoridade para combater lá no início. Se destruiu também. Foi ou não foi? Não há destruição. Mas foi. O fato de você não construir não quer dizer que você está destruindo. Não, você não construiu, mas Você destruiu. Destruiu, então, você destruiu, acho. Então isso aí é como o Sérgio está falando mesmo. Nós não sabemos o que nós temos, a gente não se apropria. A gente vive muito pouco. Uma misériazinha. E burrice nossa. Uma choupana. Não é? Porque o que ele tem pra gente é tremendo. É tremendo. Mas aí é que dá. A A gente gente não enxerga, a gente não se sabe apegar a essas coisas aqui, né? É Depender de Deus. Nossa, estava vendo. tremendo. Os mínimos É detalhes. isso que volta à nossa conversa inicial. Nós departamentalizamos Deus, nós colocamos pelas nossas experiências Deus lá no céu, nós aqui. E ele está aqui. Deus distante. E quando a palavra tem nos ensinado que Deus está presente. Né? Lá em Atos 17, 28, 26, nele nos movemos, nele, em Deus, nós existimos. Quando a gente se apropria disso, as coisas acontecem, parecem mágicas. Quando a gente se apropria disso, no dia a dia, no minuto a minuto, nas coisas domésticas, as coisas acontecem, e você às vezes, um exemplo muito bobo, vamos dizer, fiquei desempregada, doméstico, né? Em minha casa, vocês já conheceram, eu cuidar de tudo sozinha fica meio difícil. E a minha menina que sempre trabalhou para mim me procurou, porque ficou lá sem trabalho, e foi para me ajudar. Telefonou para mim só para saber de mim. Aí eu comentei que estava sem ninguém, ela resolveu, então eu vou te ajudar porque a menina que eu tomo conta está de férias. E foi me ajudar. E numa semana que eu precisava, eu estava com gente em casa. Aí ela falou, mas eu vou ficar até o dia 30, porque dia 30 eu vou, a menina vai voltar, eu vou tomar conta dela, e você tem que procurar outra pessoa. E eu não consegui ninguém, não procurei. Aí amanheci, dia 30, na segunda-feira, já disposta a pegar tudo sozinha mesmo, né? Porque já estava com ela só 2 vezes na semana e tal. E o Elias falou, fica quieta por enquanto, que a gente não vai poder assumir alguém agora, não sei o quê. Eu falei, tudo bem. Mas eu não me abati, entendeu? No domingo eu tinha ouvido a pregação não sei se foi o Roberto Celeste que falou, sobre exatamente isso, da gente se apropriar, e eu estava com aquilo ali, que se era para eu enfrentar, eu estava tendo capacidade do Senhor para enfrentar. E não estava batida por aquilo. Já peguei meu jornal para ler, não fiquei com pressa de começar as coisas, todo mundo tomou café e foi embora. Não deu 1 hora depois, aparece lá. Ela nem telefonou, aparece lá em casa, está tudo errado, a menina não vai mais ficar comigo. E você não quer que eu fique te ajudando? Entendeu? Um mínimo detalhe. Pra mim, às vezes se desgasta. Então, e no passado, com certeza, isso seria um transtorno.
Ontem a gente teve com a Nalzira. É uma besteira, mas... Não, mas não é besteira mesmo. Entendeu? Eu não acho que é porque hoje eu conversei com o cara. São coisas pequenas. Nesse dia, foram 3 coisas que eu senti assim, o quanto eu sou abençoada. Ele chegou para almoçar comigo nesse dia, ele foi lá preocupado até, aí ele foi almoçar comigo, aí eu contei para ele o que aconteceu, ele falou, você é uma cagona, que você falou, né? Assim, falei, não, isso se consegue. Aquela causa. Eu sou abençoada. Sou abençoada. Nesse dia, eu sou síndica do meu prédio. Eu ia entrar numa fria, gente, tremenda, por causa de uma atitude do meu zelador. Eu ia causar um prejuízo muito grande lá pro prédio, eu ia ser responsável por causa de uma coisa mal feita dele. E por eu ter feito um telefonema, tá? E usado um termo com a pessoa que administra o meu prédio, eu consegui resolver a coisa de um jeito assim mágico, que eu vou dizer. Isso tudo no mesmo dia, entendeu? E a outra é que eu fui no supermercado, quando eu voltei, perdi cartão de crédito, perdi o cheque, talão de cheque, não percebi nada, estava guardando minhas compras, o telefone toca, uma senhora achou e foi me devolver. Isso no mesmo dia. Entendeu? Aí, no final do dia eu tive que compartilhar com as minhas filhas e com ele, né? Livramento e bênção, porque uma atitude que eu tomei, uma coisa que eu escutei no domingo e me apropriei. Exatamente. Nas mínimas coisas. Não fiquei lamentando, não fiquei reclamando, entendeu? Eu me apropriei disso. Uma coisa que ficou muito marcada para mim desde o começo foi aquela frase que o Marcos falava. Você trabalha por excelência e descansa em Deus. E essa é a realidade. Né? Hoje eu falei sobre isso com um cara. E dessa pessoa fica sofrendo por antecipação. E ele contou uma história similar a essa, né? Que estava preocupado, que no dia seguinte tinha uma reunião, não sei o que e tal. E se martirizar com aquele processo. E aí ele orou e falou, vou dormir, tá tranquilo. Acho que um dia de manhã o próprio cara que ia ter um problema, também teve a solução. E você está sofrendo por antecipação. Esse sabor que a presença de Deus dá para a vida da gente, né? Faz o que As mínimas coisas, umas coisas que a gente até talvez isso fosse até motivo de mau humor, contenda, né? Porque quando fica de mau humor, briga, essas coisas todas. Eu acho que inclusive o inverso do caso, que você estava falando do seu cartão, eu me veio a relação para mim da minha perda aí que eu tive. Aí eu estava pensando nisso, dizendo que aquilo também não me move mais negativamente. Né? Assim, na hora quase morri, né? Não, mas eu acho que o momento ali foi aquele tipo, teve que criar um estresse aqui dentro do restaurante para que mova as pessoas, né? Não é uma situação minha de espírito, não é eu que estava ali, não é aquilo, era eu tipo movendo o povo, né? Tipo, botando pilha no povo. Com certeza que ninguém pegou na ninguém esperou você sair e foi embora. No dia que eu passei a compra toda, eu lembrei que eu não tinha trocado de bolsa. Não sabe. Aí teve que ligar para ir lá levar. Não, foi uma coisa assim, eu tinha que buscar na escola, depois eu tinha que trabalhar, tudo tumultuado. Você vai fazer aquelas compras de mês de, sei lá, 2 carrinhos lotados. Passei tudo. Eu e a Miriam no supermercado, minha empregada. Aí chegou assim, eu abri a bolsa e falei, nossa, troquei de bolsa. E não pus a carteira aqui. Troquei de carteira e não pus o cartão de crédito. Eu fui na barriga. Eu fui na barriga e a fila. Aí, Meu Deus. atrás de mim tinha um senhorzinho assim, com a roupa, sabe quando cai tinta de pintor, tudo assim, bem simplesinho. Falei, moça, não sei o que eu vou fazer, acho que é melhor eu vou da fila esperar, eu vou na minha casa, trago, e eu com pressa, aí depois eu falei assim, quanto que é a conta da senhora? Eu vou pagar. Depois a senhora me dá quando a senhora... Olha, que coisa. Eu tremia, assim, eu falei, eu acho que não cai a ficha, mas eu desesperando tão grande que eu falei assim, o senhor vai pagar? A minha empregada assim pra mim.
casa buscar o dinheiro. Aí eu falei, ele falou, quanto que é a conta dela? Quanto que é a conta dela? Tirou um bolo de dinheiro do bolso e pagou, era tipo 500 pau. Aí... Você ia pagar com dinheiro pra ele. Aí ele falou assim, não tem problema. Eu falei, não, olha, juro. Eu falei, não sou caloteira, juro. Aí eu faço essa declaração. Não, quando fala, eu não ia enrolar ele. Ele estava sendo tão bom que ele não podia passar pelo Aí, mas assim, bem simplão. Aí... ele pegou, pagou minha conta, né? Aí a caixa fazia assim, a caixa contava o dinheiro, mas a caixa não estava acreditando. A minha empregada, quando ajudou as coisas, ela falou, seu marido vai me matar. Ela vai ficar em casa quando eu isso para ele. Aí eu dei isso pra ele. Por que você não deixou o empregado dele lá, foi em casa e voltou? Pois é, e depois ficaram... Não, mas aí também é prejudicar o cara. No final do dia, acho que quando ele saiu do trabalho, ele foi lá, aí eu peguei e falei, gente, ele tem trabalho de vir até aqui, vou pôr um dinheiro a mais pro homem, né? Pus tipo 20 reais a mais, fiz um cheque de 20 reais a mais. Depois a minha empregada subiu com os 20 reais, quando ela me tirou com os 20 reais, ele não vai aceitar. Depois Vou te ensinar uma coisa, ó, pega uns cartãozinhos do Ari, a hora que você bater o carro, aconteceu um negócio desse, ó, fala com o meu marido. Caramba, parece um anjo. Não, essa foi... Aí eu só coloquei o marido depois de 6 meses. Foi um anjo. Mas será que não é hoje? Esse foi um anjo. Caramba. São essas experiências que Dignifica. Mas eu queria, a gente está falando das coisas positivas, acho legal a gente enxergar isso em tudo, né, que é nas negativas. Acho que a gente está sempre olhando para as positivas, né? Então você não que eu estava falando do caso do computador lá, eu não estou nessa, em outras épocas eu estaria numa neurose tão O que grande. aconteceu? Perdi. Ficou lá em cima da mesa, no restaurante e requentaram. aí a gente ligou pro celular, tocou, daqui a pouco o cara desligou. E às vezes que a gente reputa como perda, né? A gente não sabe que é uma coisa. E é isso que eu estou achando hoje. Assim, algum motivo tem que eu não entendi ainda, mas tem algum motivo Mas tem. que vai ser pro bem. Por essa liberdade, certas coisas que já tem 50 reais na carteira, entendeu? Pode ser? Informações, aquela... Sem saber como. Não, sem saber como. Nas 2 vezes que eu fiz, sabe? Que a gente está precisando. For pro bem, tudo bem. Na mesma hora também. É duro, né? Não, se você fica sem graça, você fica procurando. Eu não uma história dessa que você contou hoje. Você nunca viu? Não ouvi. Não ouviu, então você vai gostar. Meu desespero era tão grande que eu precisava ir buscar e o seu Ainda ela empregada tem que puxar o dinheiro lá na casa dela, ainda paga em cheque. Eu vou atrás do senhor, eu saio do seu trabalho. Ele não problema. Ele falou, me dá só seu telefone. Aí eu ligo, você vai me dar seu endereço depois, dona. Mas ele já tirou o bolo do dinheiro. Ele falou, quanto é a conta dela? Quanto é a conta dela? Na caixa. A caixa gaguejava, a caixa falava. É que será que eu falo? Você tá falando isso pra não ficar doidão. Eu nunca vi isso. Eu, meu irmão, na verdade era meu irmão. Eu ia assim, fomos viajar, deu um problema na hora de viajar, não deu certo para viajar, perdemos assim, estava no aeroporto, não tinha visto, o negócio deu um erro. Tudo bem. Aí ligou que sobrou as passagens, não podia ir, eu peguei o meu irmão e falei, vamos para Isla Margarita, vamos. Aí nós fomos, eu e o Carlos, para Isla Margarita. Aí passamos, aí um belo dia Eu acho que a Cíntia ficou no tronco. Foi de castigo. No tronco de castigo. não, foi um show de horrores. Foi um show. Sabe de ver, a gente voltou para casa tão desolado, mas você coisa Chorava. de viajar, um negócio que a gente, pô, era super legal, a gente. Bom, aí fui vamos lá. Aí um belo dia a gente pegou e falou, vamos lá que Isla Margarita é portuguesa e tal. Aí a gente foi lá comprar uns aparelhos, uns negócios e tal. Chegou lá, começou coisa legal. Bom, você tem uma basezinha. Eu e meu irmão voltamos cada um com uma televisão de 34 polegadas. Sabe o que é uma televisão de 34 polegadas? Você não Best Buy, a sua... Compulsão. Não, mas, Vitor,
Só tremedeira. Eu conheci uma TV de 34. No avião e eles despacharam. Despacharam, mas um 34, por exemplo, você tem ideia do que é uma caixa? É uma caixa assim, ó. Hoje até dá pra carregar, porque elas são fininhas. Não, tudo bem, mas é aquela Não tem. Você não tem noção do tamanho da caixa, porque eu quero olhar. Você arrumou um daqueles caminhonetes para poder levar os negócios para lá. Nossa, bom, eu fui aqui, comprou um monte de coisa lá, e o cara chegou e falou assim, na hora de pagar, ele falou, quanto é para pagar em dinheiro, tem desconto? O cara falou, tem, e era assim, um absurdo. Por quê? Porque em dinheiro tinha o lance do câmbio lá, que era o câmbio oficial e o câmbio paralelo. Então, tipo assim, dava 25% de diferença. Era um absurdo. O que era baratésimo era 25% mais barato. Era tão barato que assim, tipo, valia a pena você levar independente, pagando o cartão, qualquer jeito era metade do preço do Brasil. Se você pagasse em dinheiro, então era de graça. Olha, eu me lembro até hoje, aquela TV de 34, naquela época, custava aqui no Brasil 5 mil reais, era um negócio assim. E eu paguei naquela época lá 500 dólares. Era R$1.000, era um quinto do preço. Olha que loucura. Aí, quando nós fomos pagar, o meu irmão falou assim, eu vou pagar um cartão, porque eu não trouxe dinheiro, não trouxe dinheiro. Na loja tinha um cara que a gente estava um pouco apanhando ali com o espanhol e tal, o cara falou, sou brasileiro, pô, me ajuda aqui, tá, pai. E começamos a bater papo com esse cara. Um cara super chato, assim, bacana, estudou ali, né? Não, isso é assim e tal, tô aqui. Eu já mandei minha família para o Brasil agora, estou voltando, depois de 8 anos, né? Porque aqui muito tempo, eu vou embora agora. Daqui 3 meses eu vou para o Brasil de volta, só estou vendendo o resto das coisas aqui. E aí o cara chegou, falou na hora de pagar, o meu irmão pegou e falou, eu tenho que pagar no cartão, né? E eu falei, eu vou pagar no dinheiro, porque vai ter mais desconto. Não tinha dinheiro para pagar para os dois. Então a gente ia ficar sem dinheiro lá. E o cara pegou e falou assim, não, eu pago, cara. Pegou lá, era tipo $1.000, cara. Foi lá, pagou a conta do meu irmão. Depois, quando eu for no Brasil, você me dá lá. Caramba! Cara, eu olhava para aquilo e falava, não, você não vai pegar o dinheiro, né? Paga no cartão, pô. Não, porque, pô, eu achava assim, O lance tem, né? Droga. Não, era aquela você não conseguia imaginar o que era. Na televisão. Sabe aqueles caras dispostos? Eu falava assim, cara, você não vai pegar o dinheiro, né? Ele falou, Carlos Afogados. não sei. Eu vou pegar. Você ia pegar, não, cara? Era mais, assim, acho que era mais. Foi isso, mais ou menos era uns $1.000 e poucos dólares, eu e mais 1.000 dele, né? Então eu paguei o meu e pegou o dele em dinheiro, pegou do cara aqui. Vamos tomar uma cerveja. Vamos tomar uma cerveja. Sai lá e tal, não, então, hoje à noite vai ter uma festa, nós vamos lá, porque aproveitar que estou aqui, não sei o que, aí a família já foi embora, vamos tomar uma cerveja. O cara passou a semana inteira com a gente. Mas aí dando Pra lá e pra cá, praia, ia pra praia, eu não sei mais. Passou semana com a gente lá, né? E veio embora pro Brasil. Passou 6 meses, o cara ligou. E aí, tudo bem. O cara era de Belo Horizonte, olha que loucura que foi. O cara de Belo Horizonte, aí ele veio pra cá, o Carlos acho que estava morando com meus pais ainda, aí foi ficar na minha casa, aqui em São Paulo, quando eu morava aqui na Sergipe. Foi ficar na minha casa, ficou lá, não sei o quê, e terminou que ele, na época, trouxe de lá uma como eu falo, uma receita, né? Uma franquia, para ser uma franquia sabe a Soto Zero? Era uma gelateria daquelas italianas. E ele falou assim, os mesmos sorvetes. E ele trouxe o negócio, vamos fazer tal ali. Então. Aí ele importou todo o negócio para eu ser sócio dele. Ele ficava começando a fazer um negócio, olha que doideira. Do nada. Mas imagina você pegar o dinheiro para um cara ali, com dólares no país, que você vai receber daqui 3 meses, lá no Brasil, quando eu for, eu tinha que continuar. Não é gente boa, nada. Pergunta pro Carlos, o cara até hoje fica. Vocês são gente do bem, esquenta a cabeça. Eu tô com dinheiro aqui, eu não vou usar mesmo. Eu tive uma vez um ano que foi comigo buscar gasolina, tinha acabado a gasolina, estava longe do posto. Foi comigo pegar gasolina
carburador era um Corsinha ainda. Botou dentro, porque se eu tivesse comprado a gasolina, não ia resolver nada, que não ia andar no mesmo jeito. Tem que. Ela estava assim. Estava numa subida. Então aquelas coisas assim também de anjos, né? Porque o cara falou, eu te vi andando a pé, fiquei preocupada, voltei. É duro confiar nessa hora, né? É. Porque nessa hora você pensa assim, peraí, Qual o interesse da pessoa? qual o interesse da pessoa, mas ao mesmo tempo, se ele estiver sendo gentil, É uma desfeita eu não aceito eu não aceitar. Eu tô assim, julgando, né? Fica aquela nossa, coisa, nossa, uns conflitos. Uma vez eu imaginava à noite, eu estava usando o plantão, mas Santa Marta, não, em Santa Marta também, furou meu pneu. E o rapaz parou para trocar o pneu. Sabe, você fala, assim, eu não aceitava a desfeita, se eu aceitar, eu tô aceitando. Isso é conversinha, amor, né? Ai, eu não sei trocar pneu. Isso aí é uma conversinha mole. Não, Coitado. conversinha mole. Coitado, e parou, trocou o pneu e saiu andando. Ele não falou nada, não demonstrou nada. E isso que é o mais Que o anjo de bonito, tudo, né? né? Mas eu acho que no final das contas é isso mesmo. E a gente vai perceber a ação de Deus ou não na medida que a gente tem essa proximidade de Deus. Né? O cara tem que dizer E é o que o Ari falou, tanto nos momentos ruins ou bons, né? Se a gente tiver essa percepção de que o Espírito de Deus está conosco, nós estamos com Deus, né? Nós estamos em Deus, eu acho que as coisas ficam mais fáceis. Né? Então eu creio que é isso que Paulo estava querendo mesmo. Está querendo nos ensinar que a nossa qualidade de vida depende da nossa proximidade com Deus. E nós temos aquele carnais de comer. Você pode